Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar a construção da linguagem vetorial que começamos nas aulas anteriores, aula 1. Nós trabalhamos a ideia de vetor, coordenadas, igualdade, operações básicas. Na aula 2 nós avançamos para produto, distância, vetor unitário e combinação linear, tá? E agora na aula 3 nós entraremos em uma ferramenta central, que é o produto escalar, tá? O produto escalar é importante por quê? Porque ele permite transformar uma relação geométrica entre dois vetores em uma conta, tá? Em outras palavras, ele nos ajuda a responder perguntas como: esses vetores apontam mais ou menos para a mesma direção? Eles são perpendiculares? Qual o ângulo entre eles? Tá? Quanto de um vetor aparece na direção do outro? Né? Então, essa aula ela não será apenas uma aula de fórmula, tá? Nós vamos calcular, mas também vamos interpretar. A ideia é que vocês entendam que o produto escalar liga coordenadas, comprimentos, ângulos, ortogonalidade, projeção. Tá? Esses são conceitos que serão usados nas próximas aulas, especialmente quando estudarmos produto vetorial, retas, planos, áreas, volumes e distâncias. Tá? Vamos em frente então? Bom, o que faremos hoje? Nesse roteiro da aula, primeiro vamos retomar algumas ideias da aula 2, principalmente módulo, vetor unitário e combinação linear. Essa retomada é necessária porque o produto escalar depende diretamente dessas ferramentas. Depois nós vamos definir produto escalar em R2 e em R3. A definição algébrica é simples, multiplicamos os componentes correspondentes e somamos. Porém, o mais importante é entender o que esse número significa. Na sequência, nós vamos interpretar o sinal do produto escalar. Então, produto positivo, zero, negativo, não são apenas resultados numéricos, eles indicam se o ângulo entre os vetores tende a ser agudo, reto ou obtuso. Depois disso, vamos calcular ângulos usando a fórmula com cosseno. Dito isso, a parte final será dedicada à projeção ortogonal. Em outras palavras, veremos como separar um vetor em uma parte paralela a uma direção e uma parte perpendicular, tá? Ao longo da aula teremos exemplos resolvidos, né? Assim como eu fiz na aula 1 e na aula 2, a gente vai ter bastante exemplos resolvidos, práticas orientadas, correções e uma atividade diagnóstica, tá bom? Vamos em frente então. Antes de entrarmos no conteúdo novo, vamos localizar essa aula dentro do semestre, né? Então, nós ainda estamos no primeiro bloco da disciplina, a parte de geometria analítica, tá? Nas duas primeiras aulas, nós construímos as bases, né? A base para isso, né? Vetores, coordenadas, módulo, distância, que mais? Vetor unitário, combinação linear, tá? Então, a aula de hoje ela é uma ponte, tá? Ela pega essas ferramentas e mostra como podemos medir alinhamento e ângulo entre vetores, tá? Em outras palavras, até agora nós aprendemos a representar e operar vetores. Hoje nós vamos começar a comparar direções. Isso é fundamental para as próximas aulas. Por quê? Porque produto vetorial, retas, planos, áreas, volumes e distâncias dependem muito da leitura de paralelismo, de perpendicularidade, de ângulo e de projeção. Então percebam que essa aula ela não está isolada, tá? O produto escalar é uma das ferramentas que mais reaparecem dentro da geometria analítica e também dentro da álgebra linear, tá? Antes de avançarmos, vamos abrir um espaço
para dúvidas, tá? Da aula 2. Tá? Esse momento ele é importante porque se houver alguma dificuldade em módulo, distância, vetor unitário ou combinação linear, ela provavelmente vai aparecer de novo hoje. Tá? Por exemplo, para calcular ângulo entre vetores, precisaremos calcular módulos. Para entender projeção, precisaremos lembrar da ideia de componente de um vetor em determinada direção. Para interpretar produto escalar, precisaremos ter segurança sobre coordenadas e operações. Então, pensem um ponto. O cálculo do módulo em R2 ou R3 ficou claro? A distância entre dois pontos como módulo do vetor AB fez sentido? Ficou claro por que dividir um vetor pelo próprio módulo produz o vetor unitário? E a combinação linear ficou bem entendida, como multiplicar vetores por escalares e depois somar? Se ninguém tiver dúvida agora sobre essas questões citadas, a gente pode seguir, tá? Mas eu preciso que vocês estejam firmes naquela parte para a gente poder seguir para essa, tá? Beleza, então. Vamos retomar o primeiro módulo, tá? Rapidamente, tá? O módulo mede o comprimento do vetor, tá? Em R2, se o vetor é xy, usaremos a raiz de x ao quadrado mais a raiz de y ao quadrado. Em R3 acrescentaremos o z ao quadrado. Essa fórmula ela vem da ideia geométrica de comprimento, tá? No plano, as componentes x e y formam os catetos de um triângulo retângulo e o vetor é a hipotenusa. No espaço, a ideia é uma extensão desse raciocínio. Tá? Um ponto importante o módulo nunca é negativo. Tá? Nunca. Tá? O módulo ele é sempre positivo. Tá? Mesmo que uma componente do vetor seja negativa, ao elevar ao quadrado, ela contribui positivamente para o comprimento. Ou seja, o sinal da coordenada indica sentido naquela direção, mas o comprimento total é sempre uma medida não negativa. Dito isso, guardem essa ideia. Produto escalar e ângulo dependerão muito do módulo. Então, sempre que aparecer a fórmula do ângulo, vocês verão módulo de U e módulo de V no denominador. Tá? Beleza? Então, tá. Aqui temos uma retomada rápida do módulo de R2. Se V é 6, 8, então o módulo de V é a raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tá? Fazendo a conta, 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, a soma é 100, raiz de 100 é 10, portanto, o comprimento do vetor é 10. Em outras palavras, o vetor 6, 8 pode ser lido como um deslocamento de 6 unidades em uma direção coordenada e 8 unidades em outra direção. Tá? Esses deslocamentos formam os catetos e o vetor forma a hipotenusa. Bacana? Muito bom, né, galera? Muito interessante, né? Esse exemplo ele é importante por quê? Porque ele será parecido com muitos cálculos de ângulo, tá? Quando formos usar a fórmula do cosseno, nós precisaremos calcular os módulos desse tipo, tá? Por isso a operação precisa estar natural, tá? Quadrado das componentes, soma, raiz quadrada, tudo isso, tá? Beleza? Ótimo. Agora retomamos o módulo de R3. Se V é 2 menos 3 e 6, então o módulo é a raiz de 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado, tá? O 6 vai ficar, o 3 vai ficar
9 positivo, porque ele é elevado ao quadrado. Então, aqui aparece um cuidado importante. Menos 3 ao quadrado é 9, não menos 9. Tá? Ou seja, a componente negativa ela indica sentido. Mas quando calculamos comprimento, elevamos o componente ao quadrado. Então a conta fica 4 mais 9 mais 36, que dá 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Portanto, o módulo do vetor é 7. Dito de outra maneira, no cálculo do módulo, todas as componentes contribuem para o comprimento total. Nenhuma componente negativa reduz o comprimento, ela apenas aponta em sentido oposto do respectivo eixo, ok? Agora retomamos vetor unitário. Um vetor unitário é um vetor de módulo igual a 1. Quando normalizamos um vetor, dividimos esse vetor pelo próprio módulo. Tá? Então, a fórmula é U igual a V dividido por módulo de V. Isso só é possível quando V não é o vetor nulo, porque não podemos dividir por zero. Tá? O que essa operação faz? Ela preserva a direção e o sentido do vetor, mas muda o seu comprimento para 1. Em outras palavras, ela remove o tamanho original e fica apenas com a orientação do vetor. Esse conceito ele será útil na projeção e também em muitas aplicações. Dito isso, sempre que vocês ouvirem vetor unitário ou versor, pensem em um vetor que aponta para certa direção, mas o comprimento padronizado é igual a 1. Ok? Aqui a gente retoma a combinação linear. Tá? Então, eu tenho ali W é igual a vezes U mais B vezes V. Tá? Uma combinação linear é uma forma de construir um vetor novo usando vetores já conhecidos, multiplicados por escalares e depois somados. Se escrevermos W igual a vezes U mais B vezes V, os números A e B são escalares. Tá? Eles podem aumentar, diminuir ou inverter o sentido dos vetores U e V. Depois disso, somamos os vetores resultantes. Tá? Em outras palavras, combinação linear é uma composição de deslocamentos. Tá? Ela ajuda a montar novos vetores a partir de direções básicas. Dito isso, essa ideia vai ser mais adiante quando estudarmos espaços vetoriais, conjunto gerador, base, dimensão. Por enquanto queremos apenas manter a interpretação. Multiplicar por escalares e somar vetores geram um novo vetor resultante. Agora entramos na motivação do produto escalar. A pergunta natural é: como medir o alinhamento entre vetores? Imagine uma força F atuando sobre um corpo que se desloca segundo o vetor D. Tá? A força pode estar muito alinhada com o deslocamento, pode estar perpendicular a ele ou pode estar apontando em sentido contrário. Se a força está na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, ela ajuda muito. Agora, se está perpendicular, ela não contribui diretamente naquela direção. Tá? Se ela está no sentido contrário, ela atrapalha o deslocamento. Tá? Então, o produto escalar ele surge exatamente para medir essa relação de forma numérica. Em outras palavras, ele combina o tamanho dos vetores com o alinhamento entre eles. O resultado será um número que nos ajuda a interpretar a situação geométrica. Nesse slide, vemos 3 situações envolvendo força e deslocamento. Na primeira, os vetores estão no mesmo sentido. Tá? Então, nesse caso, a contribuição é positiva e grande, porque a força aponta junto
com o deslocamento, a força está com o vetor. Na segunda situação, os vetores são perpendiculares, tá? Nesse caso, a força não tem um componente na direção do deslocamento, tá? Em outras palavras, ela não ajuda nem atrapalha, né, diretamente nessa situação, né? Então, a contribuição é nula, tá? E na terceira situação, os vetores estão em sentidos opostos. Nesse caso, a contribuição é negativa, tá? Por quê? Porque a força atua contra o deslocamento, né? Então não é uma contribuição, né? Contribuição negativa, né? Boa. Bom, percebam que não basta olhar apenas o tamanho dos vetores, né? A orientação entre eles muda completamente a interpretação, tá? Essa é a razão pelo qual o produto escalar é tão útil, né? Então você tem lá a contribuição positiva quando é na mesma direção, contribuição nula ou neutra quando ele está na perpendicular, tá? E contribuição negativa, né? A contribuição contrária ou uma não contribuição quando ele está no sentido contrário, tá? Aqui organizamos a utilidade do produto escalar. Tá? Do lado esquerdo nós temos perguntas geométricas. Os vetores apontam para direções parecidas, eles são perpendiculares, qual é o ângulo entre eles? Quanto de um vetor está na direção do outro? E do lado direito nós temos ferramentas algébricas. Por exemplo, calcular U escalar V, comparar o resultado com zeros, a fórmula do cosseno e aplicar projeção. Em outras palavras, o produto escalar transforma perguntas visuais em cálculos com coordenadas. Essa é uma ideia muito importante em geometria. Usar a álgebra para responder questões geométricas. Então, a partir de agora, nós vamos primeiro aprender a calcular o produto escalar e depois interpretar esse cálculo, tá? Vamos definir produto escalar em R2. CU é x1, y1 e V é x2, y2. Então, o escalar V é x1 vezes x2 mais y1 vezes y2, tá? Então, essa parte aqui se transforma nessa aqui, tá? Isso é a mesma coisa, tá? O procedimento, ele é direto. Então, multiplicamos os componentes correspondentes e somamos a primeira componente de U, multiplica a primeira componente de V. A segunda componente de U multiplica a segunda componente de V. O resultado é um número. E isso é muito importante. Produto escalar não gera uma seta, não gera um novo vetor. Ele gera um escalar. Ele gera um número. Então, o produto escalar resume em um número uma relação entre dois vetores. Esse número ele poderá ser positivo, zero, negativo, e cada caso terá a sua interpretação geométrica. Agora, vemos a mesma definição em R3. Se U é x1, y1 e z1, e V é x2, y2 e z2, então U vezes V é igual a x1, x2 mais y1, y2 mais z1 mais z2, tá? Então a regra não muda, apenas acrescentamos a terceira componente. Cada coordenada conversa com a coordenada correspondente do outro vetor. É importante evitar um erro comum, não somarmos as coordenadas antes de multiplicar, tá? Opa, espera aí, como assim?
Outra coisa, também não misturamos x com y ou y com z. O cálculo é sempre componente a componente com componente correspondente. Tá? Então, o produto escalar em R3 continua gerando um número, não um vetor. Tá? Quando eu falo não somamos as coordenadas antes de multiplicar, é porque você não pode fazer essa soma aqui antes de fazer essa multiplicação aqui, tá? Na hierarquia das operações, primeiro você faz essa multiplicação, depois você faz essa multiplicação, depois você faz essa multiplicação, depois você soma tudo, tá? Então esse slide agora, ele serve para separar duas operações que podem ser confundidas. Quando escrevemos U mais V, o resultado é um vetor. Então, somamos componente a componente e obtemos outro par ou outra terna, se for um R3. Já quando escrevemos U.V ou U escalar V, o resultado é um número. Multiplicamos componentes e somamos os produtos. Então, aqui como exemplo, exemplo, vetor 2, 3 e 4 e menos 1. O resultado é outro vetor, que é o vetor 6, 2. Tá? O mesmo vetor aqui, vetor 2, 3 e 4 menos 1. O resultado é 8 menos 3, que é igual a 5. Tá? Então, esse exemplo ajuda a entender que o resultado de uma multiplicação, de uma escalar, vai resultar em um número. Tá? O resultado da soma de vetores, tá? O resultado da escalar de vetores vai resultar em um número. O resultado da soma entre vetores vai resultar em outro vetor, tá? Beleza? Vamos resolver esse primeiro exemplo em R2, tá? Temos U igual a 2 e 3 e V igual a 4 e menos 1. E aí ele pede, calcule U vezes V, tá? U escalar V, tá? Que a gente lê escalar, tá? Para calcular U escalar V, nós multiplicamos as primeiras componentes, tá? 2 vezes 4, que dá 8, depois multiplicamos as segundas componentes. 3 vezes menos 1, que dá menos 3, tá? Agora, nós somamos os resultados. 8 menos 3 é 5. Tá? Então, portanto, U escalar V é igual a 5. Tá? Então, como o resultado é positivo, nós já podemos fazer uma leitura geométrica inicial. Tá? Esses vetores eles tendem a formar um ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus. Ainda não calculamos o ângulo exato, mas por enquanto apenas interpretamos o sinal do produto escalar. Agora, resolvemos um exemplo em R3. Então, temos U igual a 1, menos 2, 3 e V igual a 4, 0 e menos 1. O cálculo segue a mesma regra. Primeira componente com a primeira componente, segunda com a segunda, terceira com a terceira. Então, fazemos 1 vezes 4 mais menos 2 vezes 0 mais 3 vezes menos 1, tá? Isso dá 4 mais 0 menos 3, resultando em 1, tá? Portanto, U escalar V é igual a 1. Em outras palavras, o
componente y não contribuiu nesse exemplo. Por quê? Porque foi multiplicado por zero. Então, o procedimento componentes correspondentes e somar, tá? Agora vamos interpretar o sinal do produto escalar. Essa é uma das leituras mais úteis dessa aula. Se u escalar v é maior que zero, o ângulo entre os vetores é agudo, tá? Esse primeiro exemplo aqui. Agora, se u escalar z é igual a zero, o ângulo é reto, tá? Então forma um ângulo de 90 graus aqui, tá? Agora, se u escalar v é menor do que zero, ele forma um ângulo que se chama ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 graus, tá? Então, antes mesmo de calcular o ângulo exato, o sinal ele já nos diz muita coisa sobre o alinhamento. Então, cuidado, tá? Produto escalar positivo não quer dizer que os vetores são iguais, apenas que eles têm uma tendência de apontar para direções próximas, tá? Produto escalar negativo indica tendência contrária, e produto escalar zero indica perpendicularidade. Nesse exemplo, temos um caso de produto positivo, tá? O vetor u é 3, 1 e o vetor v é 2, 1. Calculando o produto escalar, fazemos 3 vezes 2 mais 1 vezes 1. Isso dá 6 mais 1, ou 7, ou seja, 7. Tá? Beleza. Como o resultado é positivo, concluímos que os vetores formam um ângulo agudo. Tá certo? Então, o produto é positivo. Geometricamente, isso faz sentido. Por quê? Porque os dois vetores apontam para as direções parecidas. Tá? Eles não estão exatamente na mesma direção, mas estão razoavelmente alinhados, né? 3, 1 e 2, 1. Tá? Os vetores que a gente tem aqui. Tá? Então, existe contribuição positiva de um vetor na direção do outro. Essa é a leitura intuitiva que queremos guardar. Agora temos um caso de produto zero. O vetor u é 2, 1 e o vetor v é menos 1 e 2. Tá? Beleza. Então, tá vendo? Esse vetor v está apontando para cá. Tá? O vetor u está apontando para cá. Tá? Quando o produto escalar é zero e os vetores não são nulos, então concluímos que eles são ortogonais. Ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. Dito de outra maneira, nós conseguimos identificar perpendicularidade sem medir ângulo com o transferidor ou sem depender apenas do desenho. Nós fizemos isso por cálculo. Tá? Então, a escalar de u e v aqui resultou em zero. Então, eu sei que esse ângulo, esse vetor, ele é ortogonal, tá? Beleza? Ortogonal quer dizer que ele está na perpendicular aqui, formando um ângulo de 90 graus aqui entre x e y, tá? Beleza. Nesse exemplo, o produto é escalar, o produto escalar é negativo. Tá? O vetor u é 3 e 1, e o vetor v é menos 2 e menos 1. Calculando, temos 3 vezes menos 2, mais 1 vezes menos 1. Então, é menos 6 menos 1, que é igual a menos 7. Conclusão, é um ângulo obtuso, ou seja, ele está mais aberto do que 90 graus. Tá? Aliás, ele deu uma volta aqui, né? Passou até de 180 graus aqui. Porque aqui são 90, aqui é 180, né? Ele passou um pouquinho até de 180, né? Beleza? Ótimo. Vamos em frente. Agora registramos algumas propriedades úteis do produto escalar. A primeira é a comutatividade.
U escalar V é igual a V escalar U. A ordem dos vetores não altera o resultado. A segunda é a distributividade. U escalar V mais W pode ser distribuído como U escalar V mais U escalar W. Tá? Então, comutatividade, U vezes V é igual a V vezes U. Distributividade, a gente está falando distributiva, lembra? Que a gente já usou isso em outros contextos, né? Então, U vezes V mais W é a mesma coisa que U vezes V mais U vezes W, tá? Aí eu tenho também a compatibilidade com escalar. Se multiplicamos um vetor por K, esse pode sair multiplicando o produto, esse K ele pode sair multiplicando o produto escalar, tá? Então, KU vezes V é a mesma coisa que K vezes U e K vezes V, tá? E por fim, a propriedade talvez mais importante para nós agora é o V escalar V, tá? Que é igual ao módulo de V ao quadrado, tá? Em outras palavras, o produto escalar de um vetor com ele mesmo mede o quadrado do seu comprimento. Tá? Então, essa propriedade V vezes V igual a V ao quadrado, V módulo de V ao quadrado, ela será usada várias vezes para conectar produto escalar, módulo, ângulo e projeção. Tá? Então, V vezes V vezes V igual a V ao quadrado. Tá? Beleza. Agora, esse slide ele conecta produto escalar e módulo. Se V escalar V é igual ao módulo de V ao quadrado, então o módulo de V pode ser calculado como raiz de V escalar V. Tá? Então, aqui eu falo que o módulo é igual a raiz de V vezes V. Tá? Então, se V é xy, então eu tenho V vezes V, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, o módulo de V é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Exemplo, V 3, 4. Então, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, aqui é 25. Então, o módulo é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 25. Tá? A gente já viu isso na outra aula, né? Uma introdução disso na outra aula, tá? Então, o módulo não é um conceito separado do produto escalar. Ele pode ser visto como uma consequência do produto escalar do vetor com ele mesmo. Vamos resolver mais um exemplo usando essa ideia? O vetor é menos 2, 1, 2. E aí ele pede, calcule V usando V vezes V. Opa, peraí. Calcule V usando V vezes V. Tá? Então, queremos calcular o seu módulo usando V escalar V. Primeiro fazemos V escalar V, menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso dá 4 mais 1 mais 4, totalizando 9. Né? Então, eu levei tudo ao quadrado aqui, né? 4, 1, 4, que deu 9. Tá? Então, aqui o módulo de V é igual a raiz quadrada de V vezes V, que é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Tá? Beleza? O módulo de V não é a mesma coisa que V vezes V. O módulo de V não é a raiz quadrada de V vezes V. Tá? Logo, a raiz quadrada de 9, que é V vezes V, é 3. Tá? Então, dito de outra maneira, o módulo é a raiz quadrada do produto escalar do vetor com ele mesmo. Esse slide mostra um erro comum. Alguns alunos multiplicam componente por componente e param no par ordenado. Por exemplo, escrevem que 2, 3 escalar
4 menos 1 seria 8 menos 3, tá? E na realidade não é. Tá? Eu tenho que continuar essa conta aqui. Tá? Então, 2, 3, escalar 4, 1 é 2 vezes 4. 8. 3 vezes menos 1, menos 3. E que é igual a 5. Tá? Então, 2 vezes 4, 2 vezes 4. 3 vezes 1, 3 vezes menos 1. Né? 3 vezes menos 1. Tá? Então, 8 e menos 3 igual a 5. Então, produto escalar, a gente tem que lembrar sempre disso. O produto escalar sempre termina num número, né? A gente até fez essa observação em outras ocasiões já. O produto escalar sempre termina em um número. Agora, vamos fazer uma prática rápida. A ideia é calcular o produto escalar em cada item e interpretar o sinal do resultado. Tá? Então, no primeiro item, trabalhem U igual a 1, 5 e V igual a 3 menos 1. Tá? No segundo, U é igual a 2 e menos 4 e V igual a 1 e 1. E no terceiro, temos um R3, né? Que é menos 2, 3 e 1, e V é igual a 4, 0 e 2, tá? Escrevam a conta completa, multipliquem os componentes correspondentes e depois some. Some não é para sumir não, tá? Somar, tá bom? Ai, ai. Beleza? É fácil, né? Então façam aí, pausem o vídeo, não sumam, voltem. Vamos corrigir então? No primeiro item, o escalar V é 1 vezes 3 mais 5 vezes menos 1, tá? Isso dá menos 1 vezes 3 é 3, 5 vezes 1 é menos 5, isso dá menos 2, tá? Então, o resultado é negativo, então interpretamos como um ângulo obtuso, tá? No segundo item, nós temos 2 vezes 1 mais menos 4 vezes 1, resultando em 2 menos 4, que é igual a menos 2. Resultado negativo, ângulo obtuso, tá? E aí eu tenho menos 2 vezes 4, mais 3 vezes 0, mais 1 vezes 2. Aqui é um R3, né? Então, eu tenho menos 8, mais 0, mais 2, que dá 6. Resultado negativo, que é também um ângulo obtuso, tá? Que ele fala tendência a sentidos opostos. Isso aqui também tem a tendência a sentidos opostos, tá? Então, sempre que o ângulo é negativo, ele tem tendência a sentido oposto ou um ângulo obtuso, né? Um ângulo que tem uma abertura maior do que 90 graus, tá bom? Beleza, então, tranquilo, né? Até aqui, o sinal do produto escalar já nos ajudou a classificar o tipo de ângulo, tá? Agora nós queremos ir além, nós queremos calcular o ângulo, tá? Eu não quero mais saber se ele é maior que 90, se ele é menor que 90, se ele é obtuso, se ele é reto, ou se ele é agudo, tá? Eu quero saber exatamente qual é o grau, tá? E para isso nós vamos usar a relação U escalar V igual ao módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ, tá? Então, reorganizando, nós temos cosseno de θ é igual a U vezes V dividido pelo módulo de U e módulo de V, tá? Beleza, galera? Chique, né? Então, o produto escalar é a ponte entre coordenadas e geometria. Pelas coordenadas, nós calculamos U escalar V e os módulos.
Com isso, obtemos o cosseno do ângulo. A partir daqui, vamos seguir um roteiro para evitar erros, tá? Vamos seguir esse roteiro para evitar erros, beleza? Tá, aqui nós temos novamente a fórmula do ângulo entre vetores, tá? Então a fórmula é cosseno de θ é igual a u escalar v dividido por módulo de u vezes módulo de v, tá? Aqui tem uma multiplicação no meio aqui, tá? Não tem um pontinho, é consenso, tá? Aqui eles estão sendo multiplicados um pelo outro, tá? Um cuidado importante, a fórmula vale para vetores não nulos. Se um dos vetores for o vetor nulo, seu módulo será zero e o denominador da fração também será zero. Além disso, o vetor nulo não define direção, então não faz sentido falar em ângulo com ele. Em outras palavras, para calcular ângulo, nós precisamos de dois vetores com comprimento diferente de zero, beleza? Então, a fórmula exige u diferente de zero e v diferente de zero. Esse slide, ele traz uma interpretação da fórmula, tá? Então, o produto escalar, ele mede alinhamento ponderado pelos comprimentos, tá? Se os vetores apontam exatamente na mesma direção e no mesmo sentido, o ângulo é zero e o cosseno é 1. Opa, peraí, vamos lá, guardem isso. Se os vetores apontam exatamente na mesma direção e no mesmo sentido, o ângulo entre eles, obviamente, é zero. E o cosseno é 1. Nesse caso, o alinhamento é máximo. Eles estão plenamente alinhados, tá? Se os vetores são perpendiculares, o ângulo é 90 graus, tá? E o cosseno é zero. Ângulo 0, cosseno 1. Ângulo de 90 graus, que é aquele perpendicular, tá? Cosseno 0. Então, nesse caso, não há componente de um vetor na direção do outro, tá? Agora, se eles apontam em sentidos opostos, o ângulo é 180 graus e o cosseno é menos 1. Dito de outra maneira, o tamanho dos vetores importa, mas não basta. O fator cosseno exige a contribuição conforme o alinhamento entre as direções, tá? Então, só para a gente lembrar, né? Então, quando o alinhamento for perfeito, alinhamento máximo, você não tem ângulo nenhum entre os dois vetores, tá? Eles estão um em cima do outro, não tem ângulo entre eles, tá? E nesse caso, o ângulo é 0 e o cosseno é 1, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Esse apontando para cá e outro em cima dele aqui apontando para cá também, tá? Ângulo 0, cosseno 1, tá? Agora, se eu tiver um outro aqui com um ângulo de 90 graus, tá? Então, eu tenho aqui um ângulo reto, né? Que é um ângulo de 90 graus, tá? Aí sim eu tenho o ângulo de 90 graus, aí o cosseno é 0, tá? Então, quando o ângulo é 0, o cosseno é 1. Quando o ângulo é 90, o cosseno é 0. Quando o ângulo é 180, que seria um vetor apontando para cá, ó, aí ele seria o cosseno de menos 1, tá? Então, 1, 0, menos 1. Beleza? Ótimo. Aí, vamos calcular aqui. Para calcular o ângulo, vamos seguir sempre o mesmo roteiro, tá? Primeiro, calculamos o escalar V,
tá? É o primeiro passo. Segundo, calculamos os módulos de U e de V, tá? Que é o segundo passo. Terceiro, substituímos esses valores na fórmula do cosseno, tá? Então, com esses valores em mãos, eu vou substituí-los aqui na fórmula do cosseno, tá? Quarto, identificamos o ângulo correspondente, tá? Essa sequência ele evita erros, por quê? Porque separa o problema em etapas pequenas. Então, não tentem fazer tudo de uma vez. Uma dica importante, antes de procurar o ângulo, olhem o sinal do produto escalar. Se for positivo, o ângulo deve ser agudo. Se for zero, deve ser 90 graus. Tá? Se for negativo, deve ser obtuso. Dito isso, o sinal ele funciona como uma conferência do resultado final. Tá? Então, o resultado ali ele já te fala se tá certo ou não tá certo, né? Faz sentido ou não faz, né? Então, olhe para o sinal do produto escalar, tá? Produto escalar, se for positivo, ângulo agudo, tá? Se for positivo, ângulo agudo. Essa seta tá linda, né? Se for zero, ângulo de 90 graus. Se for negativo, ângulo obtuso, tá? Beleza, então. Vamos aqui refazer esse exemplo com mais calma, porque ele concentra várias etapas importantes da aula. Produto escalar, módulo, substituição na fórmula, racionalização, reconhecimento do ângulo notável, tá? Então, os vetores são U igual a 1, 0, e V igual a 1, 1, tá? Então, U é igual a V, U igual a 1 e 0 e V igual a 1, 1. Aí ele pede, determine o ângulo entre U e V, tá? Vamos calcular primeiro o produto escalar, tá? Seguindo aquela ideia daquela fórmula lá. Calcule U e V, calcule o produto escalar. Então, vou calcular aqui 1 vezes 1 mais 0 vezes 1 é igual a 1, tá? Depois, vou calcular os módulos. Não é que ele pede aqui o segundo? Calcule o módulo de U e o módulo de V. Como que eu calculo o módulo? É a raiz quadrada do número ao quadrado. Então aqui o módulo vai ser raiz quadrada, 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, tá? Então raiz quadrada de 1 é 1, tá? Aí eu tenho aqui raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 1. 1 mais 1 é 2, então o resultado é raiz quadrada de 2. Não vou resolver essa raiz, tá? Não é uma raiz exata, eu não vou resolver, tá? Aí eu vou colocar tudo isso aqui na fórmula, tá? Então o cosseno, tá? Vou agora para a fórmula aqui, substituir a fórmula, beleza? Então o cosseno é igual a 1, tá? É isso que ele dá. É UV, o módulo de U e de V, tá? Então, eu vou fazer 1, que é o U, o V, na realidade aqui é só o 1, né? Porque é o módulo, né? É 1 dividido por 1 vezes raiz quadrada de 2, que é igual a 1 dividido por raiz quadrada de 2. 1 raiz quadrada de 2 é igual a 2 sobre 2. Ou seja, aqui eu tenho o θ igual a 45, beleza? Então, 45 graus, tá? Tá, vamos passar de novo isso aqui então. Os vetores são U igual a 1, 0 e V igual a 1, 1. Então queremos descobrir o ângulo entre eles, tá? A fórmula
que vamos usar é cosseno de θ igual a U escalar V dividido pelo produto entre o módulo de U e o módulo de V, tá? Portanto, antes de usar a fórmula, nós precisamos calcular três informações: o produto escalar, o módulo de U e o módulo de V. Primeiro calculamos o produto escalar, tá? Então multiplicamos os componentes correspondentes e somamos. A primeira componente de U, que é 1, multiplica a primeira componente de V, que é também 1. A segunda componente de U, que é 0, multiplica a segunda componente de V, que é 1. Assim, U escalar V é 1 vezes 1 mais 0 vezes 1. Isso dá 1 mais 0. Tá? Portanto, o escalar é igual a 1. Agora, nós calculamos os módulos. Tá? O vetor U é 1, 0. Tá? Aplicando a fórmula do módulo, temos raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso dá a raiz quadrada de 1, que vale 1. Portanto, o módulo de U é 1. Dito de outra forma, esse vetor tem comprimento 1, porque ele vai exatamente uma unidade na direção positiva do eixo horizontal. Agora, para o vetor V igual a 1, fazemos a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e o outro 1 ao quadrado também é 1. A soma dos dois, a soma é os dois, portanto. Então, o módulo de V é raiz de 2. Geometricamente, isso aparece porque V forma um triângulo retângulo, tá? Com catetos 1 e 1, e o comprimento da hipotenusa é a raiz de 2. Tá? Agora, nós construímos na fórmula. O produto escalar é 1. O módulo de U é 1. E o módulo de V é a raiz de 2. Então, o cosseno de θ é igual a 1 dividido por 1 vezes raiz de 2. Como 1 vezes raiz de 2 continua sendo raiz de 2, ficamos com 1 sobre raiz de 2. Tá? Nesse ponto aparece a racionalização. Tá? O que é a racionalização? 1 sobre a raiz de 2 pode ser escrito como raiz de 2 sobre 2. Tá? Para enxergar isso, nós multiplicamos a fração por raiz de 2 sobre raiz de 2. Como raiz de 2 dividido por raiz de 2 é igual a 1, nós não mudamos o valor da fração, apenas mudamos a sua forma. No numerador fica a raiz de 2. No denominador fica a raiz de 2. Tá? Que dá 2. Tá? Portanto, 1 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Por fim, nós buscamos qual ângulo tem cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. Pela tabela dos ângulos notáveis, esse ângulo é 45 graus. Tá? Mas que tabela é essa? Vou apresentar a tabela para vocês. Tá? Assim, o ângulo entre U e V é 45 graus. Também podemos confirmar geometricamente. U é igual a 1, 0 está sobre o eixo horizontal. Já V igual a 1, avança uma unidade na horizontal e uma unidade na vertical. Como os avanços horizontal e vertical são iguais, o vetor fica exatamente no meio dos eixos, tá? Formando 45 graus com o eixo X. Então, esse cálculo e a figura apontam para o mesmo resultado. Tá? Aqui um ponto que pode surgir dúvida, que eu não tinha apresentado ainda, que é a tabela de valores cossenos de cosseno mais usados. Tá? Então, aqui está essa tabelinha. Tá? Então, é daqui que saiu aqueles 45 graus. Tá? Então, aqui ele mostra 45 graus, cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, é o que eu tenho aqui, a raiz de 2 sobre 2. Tá? Aí você vai me perguntar, mas o que é esse processo de racionalização que você fez?
né? Que a raiz estava embaixo e ela foi para cima. Eu multipliquei os dois lados, tanto o numerador quanto o denominador, por raiz de 2. Tá? Então, quando eu fiz raiz de 2 vezes raiz de 2, eu eliminei a raiz. Né? Eu levei ao quadrado e eliminei a raiz. Ficou só o 2 embaixo. Raiz de 2 vezes 1 é a raiz de 2. Então, ficou aqui raiz de 2 sobre 2. Tá? 1 sobre raiz de 2 virou raiz de 2 sobre 2. E aí, raiz de 2 sobre 2 é o que aparece aqui nessa tabela aqui, tá bom? Essa tabela são os números mais comuns, tá? Ah, vai ter vez que vai estar o número aqui? Vai, mas aí é outra questão que a gente vai ver mais adiante, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar com esses valores mais utilizados aqui, tá bom? Vamos para outro exercício então? Agora fazemos um exemplo semelhante, mas chegando ao ângulo de 60 graus, tá? A estrutura do cálculo é a mesma, produto escalar, módulo, substituição na fórmula e reconhecimento do cosseno. Temos U igual a 2, 0 e V igual a 1 raiz de 3. Tá? Então, primeiro calculamos o produto escalar. Então, multiplicamos a primeira componente de U pela primeira componente de V. Então, 2 vezes 1, que dá 2. Depois multiplicamos a segunda componente de U, né, pela segunda componente de V. Então, 0 vezes raiz de 3, que dá 0. Somando o produto escalar, igual a 2. Tá? Então, beleza. Temos aqui o 2. Tá? Vamos fazer o seguinte agora. Aí, calculamos agora o módulo do vetor U, tá? Como U é igual a 2, 0, temos raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado, tá? Então, 2 ao quadrado é 4 e 0 ao quadrado é 0, tá? Portanto, temos raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Assim, o módulo de U é igual a 2, tá certo? Beleza. Agora calculamos o módulo de V, que é o quê? É igual a 1 raiz quadrada de 3. 1 mais raiz quadrada de 3. Tá? Aplicando a fórmula do módulo, nós temos a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais o quadrado da raiz quadrada de 3. 1 ao quadrado é igual a 1. Já a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é igual a 3. Tá? Isso acontece porque elevar uma raiz quadrada ao quadrado desfaz a operação da raiz, tá? Então, temos módulo de V é igual a raiz quadrada de 1 mais 3. Somando, obtemos a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Assim, o módulo de V também é igual a 2. Agora, substituímos os valores encontrados na fórmula do ângulo, tá? Então, a fórmula é cosseno de θ igual ao produto escalar entre o quê? Entre U e V dividido pelo produto entre o módulo de U e o módulo de V. Tá? O produto escalar é 2. O módulo de U é 2. O módulo de V também é 2. Nossa, quanto 2? Então, o cosseno de θ é igual a 2 dividido pelo produto entre 2 e 2. Tá? Beleza. É importante perceber que todo produto 2 vezes 2 está no denominador. Tá? Como 2 vezes 2 é igual a 4, temos cosseno de θ igual a 2 sobre 4. Simplificando a fração, nós dividimos numerador e denominador por 2. Tá? 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Assim, o cosseno de θ é igual a 1 meio. Então, nesse exemplo, não é necessário realizar a racionalização. Por quê? Porque o denominador ele não contém nenhuma raiz. Tá? Então, basta simplificar a fração. Agora consultamos a tabela de valores notáveis de cosseno, tá? Na tabela verificamos que o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio, portanto, θ é igual a 60 graus. Assim, o ângulo entre os vetores
U e V é igual a 60 graus, tá? Quer dar uma olhada na tabela? Vamos lá ver a tabela. Cadê o meio? Menos meio é 120, né? Lá do outro lado. E o meio é 60, tá? Beleza? Vamos supor que o valor encontrado não estivesse na tabela, tá? Aí seria outros 500, outra coisa que a gente não vai estudar agora, tá? Mas só para vocês saberem, caso o cosseno não estivesse na tabela dos ângulos notáveis, nós utilizaríamos a função inversa do cosseno, chamada de arco-cosseno, tá? Nesse caso, escreveríamos θ igual a arco-cosseno do valor encontrado e com uma calculadora configurada no modo graus, determinaríamos uma aproximação do ângulo, tá? Sem calculadora, a resposta poderia permanecer indicada na forma de arco-cosseno, tá? Também podemos confirmar o resultado geometricamente, tá? Então, o vetor U é igual a 2, 0, que está sobre o eixo horizontal positivo. Já o vetor V é igual a 1, raiz quadrada de 3, que avança uma unidade na horizontal e raiz quadrada de 3 unidades na vertical, tá? Como a componente vertical é maior do que o componente horizontal, o vetor V apresenta uma inclinação superior a 45 graus. Além disso, as medidas 1 e raiz quadrada de 3 e 2 correspondem às proporções de um triângulo retângulo notável de 30, 60 e 90 graus, tá? Nesse triângulo, o lado de medida 1 ele fica junto ao ângulo de 60 graus. O lado de medida raiz quadrada de 3 fica diante desse ângulo e a hipotenusa mede 2. Portanto, a posição geométrica do vetor também confirma o ângulo formado com o eixo horizontal, tá? Então, representado pela direção do vetor U é igual a 60 graus. Então, o cálculo algébrico, né, a tabela dos ângulos notáveis e a interpretação geométrica conduzem ao mesmo resultado. O ângulo entre vetores U e V é igual a 60 graus. Tá bom? Beleza, vamos para outra atividade então. Nesse exemplo, a ideia principal é compreender o papel do sinal negativo no cálculo do ângulo entre vetores. Tá? Quando o produto escalar entre dois vetores não é nulo, né, não nulos é negativo, tá? O cosseno do ângulo também é negativo. Isso acontece porque os módulos dos vetores que aparecem no denominador da fórmula são sempre positivos, tá? Então, um cosseno negativo, ele indica o quê? O que um cosseno negativo indica? Indica que o ângulo entre os vetores está entre 90 e 180 graus. Portanto, trata-se de um ângulo obtuso. Tá? Então, temos U igual a 1, 0, e o vetor V igual a menos 1 e 1. Vamos lá. Quando o produto escalar entre dois vetores não nulos é negativo, o cosseno do ângulo também é negativo. Isso acontece por quê? Porque os módulos dos vetores que aparecem no denominador da fórmula são sempre positivos. Um cosseno negativo indica que o ângulo entre os vetores está entre 90 e 180 graus. Portanto, trata-se de um ângulo obtuso. Tá? Então, temos vetor U igual a 1, 0 e vetor V igual a menos 1 e 0. Então, começamos calculando o produto escalar entre U e V, tá? Para isso, multiplicamos os componentes correspondentes e somamos os resultados, tá? Então, eu tenho aqui 1 vezes menos 1 e 0 vezes 1, tá? Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1, tá? E 0 vezes 1 vai dar 0. Então, o resultado é menos 1. Beleza. Agora,
Assim, o escalar v é igual a menos 1 mais 0, que resulta em menos 1. Tá? Beleza. Então, como o produto escalar é negativo, já podemos prever, antes mesmo de concluir o cálculo, que o ângulo entre os vetores será obtuso. Tá? Lembra que a gente fez uma tabelinha? Né? Então, ângulo escalar negativo, ângulo obtuso. Escalar 0, ângulo reto, ângulo de 45, 90 graus. Né? Escalar positivo, o ângulo é agudo. Tá? Beleza? Então, como o produto escalar é negativo, já podemos prever, antes mesmo concluir, que o ângulo entre os vetores será obtuso. Tá? Então, agora calculamos os módulos dos dois vetores. Tá? Começamos pelo vetor u igual a 0, 1. Tá? Aliás, igual a 1, 0. Né? Então, o módulo é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Tá? 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0. Assim, nós temos raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Beleza? Então, aqui já é o u é 1. Portanto, o módulo de u é 1. Agora, vamos calcular o módulo do vetor v igual a menos 1 e 1. Tá? O módulo de v é a raiz quadrada de menos 1 entre parênteses ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? É importante manter o número negativo entre parênteses. Tá? Menos 1 entre parênteses ao quadrado significa menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1. Tá? O outro 1 ao quadrado também é igual a 1. Portanto, temos a raiz quadrada de 1 mais 1. Isso é, raiz quadrada de 2. Assim, o módulo de v é igual a raiz quadrada de 2. Tá? Beleza? Agora substituímos os valores encontrados na fórmula do ângulo. A fórmula é cosseno de θ é igual ao produto escalar entre u e v dividido pelo produto entre o módulo de u e o módulo de v. O produto escalar é menos 1. O módulo de u é 1. E o módulo de v é raiz quadrada de 2. Portanto, o cosseno de θ é igual a menos 1 dividido pelo produto entre 1 e a raiz quadrada de 2. Tá? Como 1 vezes raiz quadrada de 2 continua sendo raiz quadrada de 2, obtemos cosseno de θ é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de 2. Tá? Esse resultado está correto, mas há uma raiz no denominador. Por isso, realizamos a racionalização do denominador. Tá? Nesse exemplo, como o denominador é apenas raiz quadrada de 2, nós multiplicamos o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2. Assim, multiplicamos a fração por raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Podemos fazer isso porque a raiz quadrada de 2 dividida por raiz quadrada de 2 é igual a 1. Tá? Então, portanto, o valor da expressão não é alterado. O numerador, menos 1 vez a raiz quadrada de 2, resulta em menos raiz quadrada de 2. Tá? O sinal negativo permanece. Por quê? Porque estamos multiplicando um número negativo por um número positivo. Tá? Então, no denominador, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 resulta em 2. Portanto, menos 1 sobre raiz quadrada de 2 é igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, é importante lembrar que nem sempre racionalizar significa multiplicar o denominador por ele mesmo. Nesse exemplo, isso acontece por quê? Porque o denominador contém apenas uma raiz simples.
A regra geral é multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo fator escolhido, de maneira que a raiz seja eliminada do denominador, tá? Agora temos então, o cosseno de θ é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, tá? Consultando a tabela de valores notáveis do cosseno, nós verificamos que o cosseno de 135 graus é igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, o θ é igual a 135 graus, tá? Assim, o ângulo entre os vetores U e V é igual a 135 graus, tá bom? Então, observe que o resultado está de acordo com a previsão feita anteriormente, tá? Como o produto escalar era negativo, o ângulo deveria ser obtuso. De fato, 135 graus é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Caso o valor encontrado para o cosseno não estivesse na tabela dos ângulos notáveis, utilizaríamos a versão inversa chamada de arco-cosseno, igual a gente comentou lá no outro slide, tá? Então, nesse caso, escreveríamos θ igual a arco-cosseno de valor encontrado e usaríamos uma calculadora configurada no modo graus, para quê? Para obter a aproximação do ângulo, tá? Também podemos confirmar o resultado geometricamente, tá? O vetor U igual a 1, 0 aponta para direita sobre o eixo horizontal positivo. Já o vetor V igual a menos 1 aponta para a esquerda e para cima. Isso acontece porque a sua primeira componente é negativa e a sua segunda componente é positiva. Então, o vetor V ele forma um ângulo de 45 graus com o eixo horizontal negativo, tá? Entretanto, o ângulo entre U, que aponta para a direita, e V, que aponta para a esquerda e para cima, é obtido fazendo 180 graus menos 45 graus, tá? Então, o resultado é 135 graus. Portanto, o cálculo algébrico, a tabela dos ângulos notáveis, o sinal do produto escalar e a interpretação geométrica conduzem ao mesmo resultado, tá? O ângulo entre os vetores U e V é igual a 135 graus, tá bom? Beleza, então. Agora chegamos à ortogonalidade, tá? Então, a gente diz que dois vetores não nulos são ortogonais quando eles formam um ângulo de 90 graus, tá? Em linguagem mais cotidiana, eles são perpendiculares, tá? O teste algébrico é simples. U perpendicular a V, C e somente C, tá? Esse aqui é o perpendicular, tá? É bem, como se diz, bem sugestivo, né? Perpendicular não poderia ser melhor do que isso, né? Tá, beleza. Então, o teste algébrico simples é U perpendicular V, C e somente C, tá? U escalar V é igual a zero, tá? É o que a gente já tinha visto antes, né? Quando U escalar V é igual a zero, o ângulo é 90 graus, perpendicular, e o cosseno é zero, né? Que aqui é 1, aqui é 0 e aqui é menos 1. Lembram disso? Tá? Beleza, então. Por que isso acontece? Porque a fórmula U escalar V vira módulo de U vezes módulo de V, vezes o cosseno de θ. Quando o θ é 90 graus, o cosseno é zero, tá? Então, o produto escalar fica em zero. Em outras palavras, a perpendicularidade visual vira uma conta, tá? Então, o vetor nulo, ele exige cuidado. Por quê? Porque ele não define direção para vetores não nulos. O critério é direto, tá? Vamos verificar a ortogonalidade por cálculo, tá? Temos U igual a 2
menos 1 e V igual a 1, 2, tá? Então, U igual a 2 e menos 1 e V igual a 1, 2 são ortogonais, tá? Vou calcular, tá? Aqui eu tenho 2 vezes 1 é 2, mais menos 1 vezes 2 é menos 2, tá? Então, 2 menos 2 é igual a 0, logo U e V são ortogonais, tá bom? Simples assim, né, galera? Esse é o mais fácil de todos, por enquanto. Aí vem uma questão, como encontrar um vetor perpendicular em R², tá? Aqui aparece uma técnica simples para encontrar um vetor perpendicular em R2, tá? Se temos U igual a B, tá? Se temos U igual a B, então o vetor perpendicular possível é V igual a menos B, A, tá? Vamos verificar o produto escalar entre A, B e menos B, A. Como que a gente faz então? Então, o produto escalar entre A menos B mais B de A é igual a menos AB mais AB, que é 0, tá? Então, em outras palavras, trocar as coordenadas e mudar o sinal de uma delas produz uma direção perpendicular. Esse não é o único vetor perpendicular possível. Quando o múltiplo não é nulo desse vetor, qualquer múltiplo não nulo desse vetor também será perpendicular, tá? Beleza? Agora, nesse slide, nós conectamos ortogonalidade com aplicações. O teste U escalar V igual a 0 aparece em várias situações, tá? Podemos verificar se uma força atua perpendicularmente a um deslocamento, podemos checar se duas direções de uma estrutura formam um ângulo reto, podemos encontrar direções normais e tangentes em problemas geométricos. Ou seja, ortogonalidade não é apenas um conceito de desenho, ela se transforma em uma ferramenta de cálculo. Então, guardem essa ideia central quando a pergunta envolver perpendicularidade. O produto escalar igual a 0 é o primeiro teste que devemos lembrar, tá? Agora, vamos fazer uma prática orientada sobre produto escalar, tá? Ângulo e sobre ortogonalidade também. Então, trabalhem os itens com calma, escrevam as etapas. No primeiro item, basta calcular o produto escalar, tá? Só pede o produto escalar. No segundo, calculem o produto escalar e verifiquem se é 0, ou seja, se são ortogonais. No terceiro e no quarto, usem a fórmula do cosseno para encontrar o ângulo, tá? E a orientação principal é, antes de aplicar a fórmula, identifique o tipo de pergunta. A questão pede produto escalar, pede ortogonalidade, pede ângulo. Então, a escolha da ferramenta ela é parte da resolução. E aí depois a gente faz a solução aqui, tá bom? Tá, vamos corrigir então. O objetivo não é apenas chegar ao resultado, tá? Mas perceber qual conceito da aula está sendo aplicado, tá? Então vamos lá para o primeiro, que era calcular o produto escalar, tá? Então, produto escalar de U e de V, sendo U 2 e menos 1 e V 3 e 4, tá?
Então aqui eu vou multiplicar e depois somar, tá? 2 vezes 3, 6, tá? Então eu tenho 6, menos 1 vezes 4, eu tenho menos 4, tá? Então 6 menos 4 é igual a mais menos 4 é igual a 2, tá certo? Então aqui o resultado é 2, tá? Então 2 vezes 3 mais 1 vezes menos 4 é igual a 6 menos 4, que é igual a 2. Resultado positivo, ângulo agudo, tá? No segundo, ele pede para verificar se são ortogonais, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Calcular igual eu calculei acima, tá? Então, U e V, 1 vezes 4, 4, 2 vezes menos 2, menos 4, tá? 4 menos menos 4, menos 4, 4 menos 4 é 0, então, portanto, eles são ortogonais, tá? 4 menos 4 igual a 0, tá? Beleza, então. Logo, U ortogonal V. Olha lá o sinalzinho do ortogonal aqui. Aí, a terceira aqui ele pergunta, ele pede para calcular o ângulo entre U, 1, 0, e V, 0, 1, tá? Então, vou calcular aqui, U e 0 é 0, portanto, cosseno de 0 é 0, logo 0 é igual a 90 graus, tá? O θ é igual a 90 graus, tá? Aqui faltou calcular, né? Não está calculado ainda, né? Então, eu vou ter que calcular aqui primeiro. O ângulo, né? Aqui na terceira, na realidade, o escalar foi 0, né? Se o escalar é 0, o cosseno θ de 0 é 90 graus, né? Lembram? Se o ângulo é 0, o cosseno é 1. Se o ângulo é 90, o cosseno é 0. Se o ângulo é 180, o cosseno é menos 1. Tá? Lembram disso? Agora, a gente vai trabalhar o ângulo notável. Tá? Aqui sim eu vou precisar daquela tabelinha para ver. Tá? Então, ele pede aqui, U é igual a 2 e 0, e V é igual a 1 e raiz de 3. Tá? Então, calculando aqui, U vezes V é igual a 2, o módulo de U é 2, e o módulo de V é 2 também, tá? Então, cosseno de θ é igual a 2 dividido por 2 vezes 2, que é igual a meio, que é então, θ é igual a 60. Agora, pessoal, antes de entrar na projeção, vamos fazer uma pequena pausa conceitual, tá? Nós precisamos guardar 3 ideias. Primeiro, produto escalar gera número, tá? Segundo, o sinal desse número ajuda a identificar o tipo de ângulo. Terceiro, produto escalar igual a 0 é o teste de ortogonalidade, tá? Teste ortogonalidade, tá? Agora vamos usar essas ideias para quê? Para decompor um vetor em duas partes, uma parte paralela e uma direção escolhida, tá? Uma parte paralela a uma direção escolhida e outra parte perpendicular, tá? Então a projeção ela pega tudo que aprendemos até aqui e aplica em uma pergunta nova. Quanto de um vetor está alinhado com outro vetor? Tá? É isso que a gente vai levar a partir daqui. Tá? Vamos lá, agora vamos introduzir a projeção ortogonal. Projetar um vetor V sobre um vetor U significa o quê? Medir a componente de V na direção de U.
Uma imagem útil é pensar na projeção como a sombra de V sobre a direção de U. Essa sombra indica quanto de V está alinhado com U. A parte que sobra, isso é, V menos a projeção, fica perpendicular a U. Essa é a decomposição que queremos construir. Tá? Dito de outra maneira, a projeção ela nos permite separar um vetor inclinado em uma parte paralela à direção de interesse e uma parte perpendicular a essa direção. Isso será muito importante em aplicações geométricas e também físicas, tá? Não sei se vocês veem física ainda, mas em física isso cai bastante também, tá? Beleza. Então aqui precisamos distinguir projeção escalar e projeção vetorial. A projeção escalar é um número, tá? Ele indica quanto de V aparece na direção U. Já a projeção vetorial é um vetor, tá? Ele aponta na direção de U e representa o componente paralelo de V. Tá? Nessa aula, nós vamos usar principalmente a projeção vetorial indicada por proj U de V. Tá? Ou seja, nós queremos encontrar um vetor, não apenas um número. Em outras palavras, a projeção escalar responde quanto a projeção vetorial responde qual vetor representa essa parte alinhada. Tá? Então, a projeção escalar responde quanto. A projeção vetorial responde qual vetor representa essa parte alinhada. Tá? Dito isso, cuidado para não confundir o tipo de resultado esperado. Tá? Bom, vamos lá. A fórmula da projeção vetorial de V sobre U é proj U de V igual a V escalar U dividido por U escalar U multiplicado por U. Tá? A condição de U, a condição é U diferente de zero, porque U escalar U ficaria zero se U fosse vetor nulo. Não podemos dividir por zero. Tá? Então, vamos interpretar essa fórmula. O produto V escalar U, ele mede o alinhamento entre V e U, tá? O termo U escalar U é o módulo de U ao quadrado, que ajusta a escala, tá? Aí depois multiplicamos por U, para quê? Para obter o paralelo a U, o vetor paralelo a U, tá? Então, de outra maneira, a gente pode dizer o quê? A fórmula, ela calcula quanto de U precisamos usar para representar a parte de V que está na direção U. Tá? Beleza? Então, vamos em frente. Agora, para calcular a projeção, sigam sempre esse roteiro. Tá? Então, primeiro, calculem V escalar U. Segundo, calculem U escalar U. Terceiro, dividam V escalar U por U escalar U. Tá? Quarto, multipliquem o resultado pelo vetor U. Tá? Por U. Então, o resultado ele deve ser um vetor paralelo a U. Essa é uma boa forma de conferir se a resposta faz sentido. Tá? Em outras palavras, se a projeção de V sobre U não aponta na direção de U, provavelmente houve um erro na conta. Então, não tentem decorar apenas a fórmula, guardem também as interpretações. Estamos encontrando a parte de V alinhada com U. Tá? Vamos para um exemplo resolvido aqui. Vamos projetar V igual a 3, 4 sobre U igual a 1, 0. Tá? Então, calcule a projeção de V, 3, 4 sobre U, 1, 0. Tá? Aí, beleza. Aqui, essa parte é mais simples, a gente já sabe fazer, né? Que é o escalar aqui. Então, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 0, 0. Então, igual a 3. Aí, o vezes U é o quê? O que é o meu U? Não é o 4, 0? Tá? Então, U vezes U é 1 vezes 1 e 0 vezes 0, que é 1. Tá?
Aí beleza, aí vem aqui essa parte da projeção, a fórmula nova que a gente conheceu agora. A projeção é 3 dividido por 1 vezes U, tá? Portanto, 3 vezes 1, 0, ou seja, 3, 0, né? Tá certo? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 0, 0, tá? Então, a componente perpendicular é a diferença entre V e a projeção. 3, 4 menos 3, 0, resultando em 0, 4. Tá? Em outras palavras, o V ele foi separado em uma parte horizontal e uma parte vertical. Beleza, galera? Vamos para um outro exercício resolvido agora. Agora projetamos o mesmo tipo de vetor, mas sobre U igual a 2, 0. Tá? Esse vetor não é unitário, mas ele aponta na mesma direção do eixo horizontal. Tá? Por quê? Porque tem um 0 ali, né? Então, eu só tenho o eixo horizontal ali. Tá? Calculamos V escalar U, que é 3, 2 mais 4 vezes 0, que dá 6. Depois, U escalar U, 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que dá 4. Tá? Beleza. Aí, a projeção é 6 sobre 4 vezes 2. 6 sobre 4 vezes 2, 0. Tá? Simplificando isso, 3 meios vezes 2, 0, resultando em 0. Dito de outra maneira, mesmo usando U igual a 2, 0, a direção é a mesma do eixo horizontal. Por isso, a projeção continua sendo 3, 0. Tá? A fórmula ajusta automaticamente o tamanho de U pelo denominador U escalar U. Tá bom? Agora, vamos formalizar a decomposição ortogonal. Um vetor V ele pode ser escrito como a soma da projeção de V sobre U com a diferença V menos essa projeção. Tá? Então, a projeção é a componente paralela de U. A diferença V menos a projeção é a componente perpendicular a U. Em outras palavras, V é decomposto em duas direções, uma alinhada com U e outra perpendicular a U. Essa decomposição simplifica problemas, por quê? Porque permite analisar separadamente o que acontece na direção desejada e o que acontece fora dela. Então, o V é decomposto em duas direções, uma alinhada com U e outra perpendicular a U. Essa decomposição ela simplifica problemas porque permite analisar separadamente o que acontece na direção desejada e o que acontece fora dela, tá? Então, essa ideia ela será muito útil em força, deslocamento, ajuste de rota e também em geometria de retas e planos, tá? Agora, esse slide ele verifica uma propriedade importante. A parte restante é realmente perpendicular à direção da projeção. Tá? No exemplo, V é 3, 4 e a projeção sobre U é 3, 0. Tá? A componente perpendicular é V menos a projeção, ou seja, 3, 4 menos 3, 0, resultando em 0, 4. Agora, fazemos o produto escalar dessa componente com U igual a 1, 0. Tá? O cálculo é 0 vezes 1 mais 4 vezes 0, que dá 0. Como o produto escalar é 0, concluímos que a componente é ortogonal a U. Tá?
Ou seja, a fórmula da projeção, ela não apenas produz um vetor paralelo, ela também deixa o restante perpendicular à direção escolhida, tá? Beleza, agora voltamos à aplicação de força e deslocamento. Em uma situação física, o produto escalar F, escalar D, mede a contribuição da força na direção do deslocamento, tá? Então, a fórmula é módulo de F vezes módulo de D vezes cosseno do ângulo, tá? Se o ângulo é pequeno, o cosseno é positivo e grande, tá? Então, a contribuição é grande. Agora, se o ângulo é 90 graus, o cosseno é zero, então a contribuição é nula. Se o ângulo é obtuso, o cosseno é negativo, então a contribuição é contrária, tá? Então, a gente pode falar de outra maneira. O produto escalar, ele ajuda a medir a componente efetiva de uma direção sobre a outra. Esse é um dos motivos pelos quais ele é tão usado em engenharia e em física, tá? Agora, nessa aplicação, pensamos em alinhamento e correção de rota, tá? Um robô ele deveria seguir uma rota U, mas executou um movimento V. Então, a projeção sobre V, U, representa o movimento útil na direção planejada. Já V menos essa projeção representa o desvio lateral. Em outras palavras, a projeção separa avanço e erro lateral. Isso é muito útil quando queremos avaliar se um movimento seguiu a direção desejada ou se houve algum desvio. Tá? Então, dito isso, essa mesma lógica aparece em controle de navegação, em robótica, em análise de trajetórias e também em problemas geométricos mais abstratos. Tá? Tá, vamos juntar as ideias agora em um exemplo integrado. Tá? O robô deveria seguir U igual a 1, 0, mas deslocou V igual a 4, 3. Tá? Então, o robô deveria seguir U, 1, 0, mas deslocou V, 4, 3. Tá? Então, foi totalmente diferente do que se esperava. Tá? Então, primeiro, analisamos o alinhamento. V escalar U é 4 vezes 1 mais 3 vezes 0. 4 vezes 1 mais 3 vezes 0. Tá? 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 0 é 0. Então, U escalar V é 4. Tá? Beleza. Como é positivo, houve avanço na direção desejada. Tá? Depois calculamos a projeção. Como U escalar U é 1, a projeção é 4 vezes 1, 0, ou seja, 4, 0. Tá? Por fim, calculamos o desvio lateral. V menos a projeção é 4, 3 menos 4, 0, resultando em 0, 3. Então, o robô avançou 4 unidades na direção planejada e desviou 3 unidades lateralmente. Tá? Ótimo, beleza. Vamos fazer agora uma prática orientada, tá? Sobre projeção, decomposição ortogonal, tá? No primeiro item, projetem V sobre U quando U é 1, 0 e V é 5, 2, tá? No segundo, usem U igual a 2, 0 e V igual a 3, 4. No terceiro, vocês vão encontrar a componente perpendicular, ou seja, V menos a projeção. No quarto, precisam verificar se a componente é ortogonal a U, então, calculando o produto escalar. Essa prática ela junta projeção, decomposição, ortogonalidade. Façam as etapas com calma, confiram se o resultado final é coerente.
com a direção de U, tá? E aí daqui a pouquinho a gente corrige. Bom, vamos corrigir então para a prática orientada sobre a projeção. A fórmula que estamos usando é projeção de V sobre U igual a V escalar U dividido por U escalar U. Tudo isso multiplicado pelo vetor U, tá? É importante lembrar que a projeção de V sobre U aponta na direção de U, tá? Então a fórmula da projeção é essa aqui que está aqui em cima, tá? Beleza, o que ele pede primeiro aqui? Ele pede, calcule projeção de V com U igual a 1, 0 e V igual a 5, 2, tá? Beleza, então U igual a 1, 0 e V igual a 5, 2, V vezes U é igual a 5, U vezes U igual a 1. A projeção fica 5 sobre 1 e 1, 0, que é igual a 5, 0. Beleza? Agora, o segundo, ele pede o quê? No segundo item, U é 2, 0 e V é 3, 4. Tá? Agora, U não é unitário, mas aponta na mesma direção horizontal. Então, calculamos V escalar U, 3 vezes 2 mais 4 vezes 0, que dá 6. Tá? Beleza. E calculamos U escalar U, 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que dá 4. O fator é 6 sobre 4, isso é 3 sobre 2. Multiplicando 3 sobre 2 por 2, 0, obtemos 3, 0. Tá? Beleza? Agora vamos analisar aqui o terceiro. Ele fala aqui, ó, para U, 1 e V, 3 e 4, encontre V menos a projeção de U, tá? Então, no terceiro, vocês vão encontrar o componente perpendicular, tá? Então, nós pegamos V igual a 3, 4 e subtraímos a projeção 3, 0, tá? A diferença é 0, 4. Essa é a parte de V que não está na direção de U, beleza? Tranquilo esse, né? E no quarto item, nós verificamos se essa parte realmente é perpendicular a U, tá? Nós calculamos 0, 4, escalar 1, 0. Isso dá 0 vezes 1 mais 4 vezes 0, que é 0. Portanto, a componente encontrada é ortogonal a U, confirmando que a decomposição funcionou corretamente. Beleza? Ótimo, então. Vamos fazer uma outra atividade aqui, então. Ai, meu Deus, chega. Pra gente pegar bem a coisa, né? E para que ela serve? Ela serve para verificar o que ficou claro na aula de hoje e o que precisará ser retomado antes da próxima aula, tá? A primeira questão, ela pede uma explicação conceitual sobre o que o produto escalar mede. Então, as questões seguintes, elas trabalham com cálculo do produto escalar, ortogonalidade, ângulo e projeção. Então, leiam cada um dos itens, tá? Antes de começar. Tá? Identifiquem as ferramentas, produto escalar, teste de ortogonalidade, tá? Fórmula do ângulo ou fórmula da projeção. E aí escrevam um raciocínio.
O objetivo não é apenas acertar a resposta final, mas mostrar que vocês sabem escolher e aplicar a ideia adequada, beleza? Então vamos em frente. Explique o que é um produto escalar mede geometricamente. Então aqui a resposta é simples. Um produto escalar, ele mede alinhamento entre dois vetores, tá? Então a resposta é essa, simples e direta, tá? Ele relaciona o tamanho dos vetores com o cosseno do ângulo entre eles, tá? Ou seja, ele nos diz se dois vetores apontam para direções parecidas, em direções perpendiculares ou em sentidos opostos, tá? Na segunda questão, temos u igual a menos 3 U igual a menos 1 e V igual a 2 e 4, tá? Isso na segunda questão, né? Então, U é igual a menos 1 e V igual a menos 1 e 3 e V igual a 2 e 4, tá? Beleza. O produto escalar é menos 1 vezes 2 mais 3 vezes 4. Isso dá menos 2 mais 12, que é 10. Como o resultado é positivo, se quiséssemos interpretar o sinal, diríamos que o ângulo entre eles é um ângulo agudo, tá? Na terceira questão, nós verificamos ortogonalidade, tá? Entre U igual a 3, 2 e V igual a 2 menos 3. Tá? Então, calculamos 3 vezes 2, mais 2 vezes menos 3, isso dá 6 menos 6, que é 0. Tá? Produto escalar zero indica que os vetores são ortogonais, desde que não sejam nulos. Tá? Portanto, eles são perpendiculares. Tá? Na quarta questão, nós temos U igual a 1, 1, tá? U igual a 1, 1, tá? E V igual a 1 e menos 1, tá? Beleza. Então, como é que a gente vai fazer? Tá? O produto escalar é 1 vezes mais 1 vezes menos 1, tá? Isso dá menos 1, que é... Isso dá 1 menos 1, que é 0. Logo, o cosseno do ângulo é 0. E o ângulo é 90 graus. Portanto, esses vetores são ortogonais, tá? E na quinta questão, nós queremos projetar V igual a 3, 4 sobre U igual a 2, 0. Tá? Então, calculamos V escalar U, que é 3 vezes 2 mais 4 vezes 0, resultando em 6. Depois, calculamos U escalar U, que é 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado, resultando em 4. A projeção é 6 sobre 4 vezes 2, 0. Tá? Como 6 sobre 4 é 3 sobre 2, nós multiplicamos 3, 2 por 2, 0, e obtemos 3, 0. Então, a projeção ela recuperou parte horizontal do vetor 3, 4. Esse é exatamente o componente do deslocamento que está alinhado com U. Tá? Vamos para uma síntese da aula, então. Para encerrar, vamos sintetizar. Né? O produto escalar ele transforma dois vetores em um número. Tá? Em coordenadas, ele é calculado multiplicando componentes correspondentes e somando. A fórmula U escalar V igual ao módulo de U vezes o módulo de V, cosseno de θ, conecta cálculo algébrico e geometria. É por meio dela que calculamos ângulos. Tá? Também vimos que U escalar V igual a 0 é o critério algébrico da ortogonalidade. Por fim, estudamos projeção que separa um vetor em uma componente paralela e uma componente perpendicular. Dito isso, o produto escalar será uma ferramenta de apoio para vários temas seguintes. Na próxima aula,
nós avançaremos para produto vetorial e produto misto, envolvendo áreas, volume, paralelismo e coplanaridade, tá? Beleza? Para a próxima aula, revisem os exemplos de produto escalar e cálculo de ângulo. Esses procedimentos precisam estar bem naturais antes de entrarmos em produto vetorial. Eu também recomendo refazer as práticas orientadas sem consultar correção. Essa é uma forma simples de verificar se vocês conseguem conduzir o raciocínio sozinhos. Tragam dúvidas sobre a projeção ortogonal e sobre decomposição. Essas ideias podem permanecer mais abstratas no começo, então é normal precisar retomá-las, tá? Na próxima aula nós vamos estudar produto vetorial, áreas, volumes, coplanaridade e é isso, tá? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula. Dúvidas, sugestões, coloquem nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-las.